Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é o mesmo, o DDD é 99 e o telefone 991520454. Fazemos palestras, seminário de Escola Bíblica Dominical, congresso de Escola Bíblica Dominical. Fazemos palestras sobre missões, já fui missionário, pela graça de Deus abrimos 8 igrejas. Fazemos palestras sobre família, sobre evangelismo, sobre dons do Espírito Santo, seminários de libertação, de cura, batismo com o Espírito Santo, sobre escatologia. Então nos convide, nós estaremos aí ministrando a palavra do Senhor. Podemos ficar aí um fim de semana, fazemos um trabalho de Escola Bíblica Dominical e ainda podemos fazer um outro dia, outro tipo de trabalho, de outro departamento. E até no domingo, então, podemos fazer um trabalho à noite para ganharmos almas, ministrarmos curas, libertações, batismos com o Espírito Santo. Então nos convide, estaremos aí com todo prazer. Não se esqueça de dar aí um like, um gostei aí para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Se inscreva em nosso canal, é gratuito e vai nos ajudar a transmitir essa palavra para outros também. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos dentro da lição, então entre em contato conosco por esse WhatsApp aí que está aí, 99951520454. Eu envio para você gratuitamente. Ou então entre aí nesse QR Code e eu incluo você em um grupo. Não é grupo de bate-papo, só eu posto lá material de Escola Bíblica Dominical toda semana para você. Nós estamos estudando nas revistas da editora Betel neste trimestre com o tema Os 10 Mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Nós temos como comentarista deste trimestre o bispo Samuel Ferreira. Nós vamos fazer para você agora um resumo desse quarto trimestre de 2024, falando aí cada lição com seus tópicos e subtópicos. Na lição 1, nós vimos a lei moral, ética e espiritual de Deus para a humanidade. Tópico 1, conhecendo os 10 mandamentos. Subtópico 1, os 10 mandamentos, a lei de Deus. Subtópico 2, o prefácio dos 10 mandamentos. Subtópico 3, a importância dos 10 mandamentos. Tópico 2, compreendendo os 10 mandamentos. Subtópico 1, diretrizes para o viver como povo de Deus. Subtópico 2, um não positivo para a vida. Subtópico 3, um marco histórico. Tópico 3, vivendo os 10 mandamentos. Subtópico 1, as bênçãos condicionais dos 10 mandamentos. Subtópico 2, o espelho dos 10 mandamentos. Subtópico 3, os 10 mandamentos são eternos. Na lição 2 nós vimos, não terás outros deuses diante de mim. Adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Tópico 1, conhecendo o primeiro mandamento. Subtópico 1, o alicerce dos mandamentos. Subtópico 2, absoluta fidelidade. Subtópico 3, um Deus singular. Tópico 2, apenas um Deus, o único. Subtópico 1, a posição divina. Subtópico 2, respeite a minha presença. Subtópico 3, jamais quebre o mandamento. Tópico 3, somente Deus deve ser adorado. Subtópico 1, ter foco. Subtópico 2, escolher apenas um caminho. Subtópico 3, amando com todas as forças. Na lição 3 vimos, não farás para ti imagem de escultura, a devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. Tópico 1, o segundo mandamento. Subtópico 1, entendendo o segundo mandamento. Subtópico 2, a proibição do mandamento. Subtópico 3, a explicação do mandamento. Tópico 2, avisos e promessas. Subtópico 1, a iniquidade dos pais nos filhos. Subtópico 2, a bênção para os que guardam os mandamentos. Subtópico 3, Deus quer ser ouvido, não visto. Tópico 3, o cuidado com as imagens. Subtópico 1, fugindo da idolatria. Subtópico 2, a idolatria da mente. Subtópico 3, a imagem que Deus aceita. Na lição 4 vimos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. Tópico 1, conhecendo o terceiro mandamento. Subtópico 1, a importância do mandamento.
Subtópico 2, o nome sagrado de Deus. Subtópico 3, o tetragrama. Tópico 2, a autoridade de um nome. Subtópico 1, o significado de um nome. Subtópico 2, um nome sem igual. Subtópico 3, revelação de Deus em seus nomes. Tópico 3, relacionando-se com integridade. Subtópico 1, freando a profanação. Subtópico 2, honrando o nome de Deus. Subtópico 3, crucificando o velho homem. Na lição 5 vimos, Jesus é o Senhor do sábado, administrando com sabedoria o trabalho, descanso e devoção. Tópico 1, interpretando o dia de sábado. Subtópico 1, o princípio do sábado. Subtópico 2, o sábado na visão dos mestres da lei. Subtópico 3, o sábado na visão de Jesus Cristo. Tópico 2, entendendo o descanso dado por Deus. Subtópico 1, Deus concluiu a obra da criação. Subtópico 2, precisamos descansar. Subtópico 3, descanso e adoração. Tópico 3, algumas lições e esclarecimentos. Subtópico 1, lembra-te do que Deus preparou para os fiéis. Subtópico 2, por que domingo e não sábado? Subtópico 3, princípios preciosos para o nosso viver. Na lição 6 vimos honrar pai e mãe, o segredo para uma vida longa. Tópico 1, a importância da honra no lar. Subtópico 1, a família e a sociedade. Subtópico 2, os pais devem receber honra de seus filhos. Subtópico 3, bons filhos são sempre presentes. Tópico 2, a honra está acima de tudo. Subtópico 1, a honra é uma atitude do coração. Subtópico 2, a honra é a base das boas relações. Subtópico 3, o peso da honra. Tópico 3, lições relevantes acerca da honra aos pais. Subtópico 1, obediência aos pais tende a preservar a vida dos filhos. Subtópico 2, a autoridade divina é a base de toda autoridade humana. Subtópico 3, Jesus Cristo, maior exemplo de sujeição e obediência. Na lição 7, vimos, não matarás, protegendo e preservando a vida como um fundamento moral universal. Tópico 1, aspectos essenciais do sexto mandamento. Subtópico 1, o aspecto espiritual do mandamento. Subtópico 2, o aspecto legal do mandamento. Subtópico 3, o aspecto intencional do mandamento. Tópico 2, Jesus Cristo e o sexto mandamento. Subtópico 1, uma questão do coração. Subtópico 2, uma ação motivada pela ira. Subtópico 3, tratando do coração. Tópico 3, o respeito ao dom da vida. Subtópico 1, o cuidado em preservar a vida. Subtópico 2, um código a ser respeitado. Subtópico 3, a violação do mandamento. Na lição 8 vimos, não adulterarás, uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família. Tópico 1, aspectos do sétimo mandamento. Subtópico 1, uma definição de adultério. Subtópico 2, a natureza do mandamento. Subtópico 3, a punição do mandamento. Tópico 2, a abordagem de Jesus acerca do adultério. Subtópico 1, o adultério não acontece por acaso. Subtópico 2, a unidade do casamento. Subtópico 3, zelando pelo matrimônio. Tópico 3, o objetivo do mandamento. Subtópico 1, guardar a santidade do casamento. Subtópico 2, guardar a santidade do lar. Subtópico 3, guardar a estabilidade das sociedades. Na lição 9, vimos, não furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial para a convivência social. Tópico 1, compreendendo o oitavo mandamento. Subtópico 1, o significado do mandamento. Subtópico 2, o contexto terreno e espiritual do mandamento. Subtópico 3, o mandamento em nossos dias. Tópico 2, o outro lado do mandamento. Subtópico 1, cuidar da providência divina. Subtópico 2, o amor a Deus e ao próximo. Subtópico 3, trabalhando com labor. Tópico 3, o furto, a escravidão e a esperança. Subtópico 1, por que as pessoas roubam? Subtópico 2, quem rouba é escravo do diabo. Subtópico 3, nem tudo está perdido. Na lição 10, vimos, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. Tópico 1, a proteção da honra.
Subtópico 1, o sistema de justiça do mundo antigo. Subtópico 2, o cuidado com as palavras. Subtópico 3, o cuidado com o que se ouve. Tópico 2, amando a verdade. Subtópico 1, o diabo é mentiroso e pai da mentira. Subtópico 2, a verdade vem de Deus. Subtópico 3, Cristo, a verdade que liberta. Tópico 3, conselhos práticos. Subtópico 1, preservando a boa reputação. Subtópico 2, o perigo da violação do mandamento. Subtópico 3, a ocupação cristã. Na lição 11, vimos, não cobiçarás o que é de teu próximo, cultivando um espírito de contentamento e gratidão pelo que temos. Tópico 1, as várias faces da cobiça. Subtópico 1, o 10º mandamento. Subtópico 2, não cobiçarás. Subtópico 3, um mal corrosivo. Tópico 2, os perigos da cobiça. Subtópico 1, a cobiça é um desejo profano. Subtópico 2, cobiçar pode ser um desejo mortal. Subtópico 3, a cobiça é um falso amor. Tópico 3, o lado positivo do 10º mandamento. Subtópico 1, devemos aprender a estar contentes. Subtópico 2, devemos crer na suficiência de Deus. Subtópico 3, devemos viver com simplicidade. Na lição 12, vimos o amor a Deus e ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, bondade e misericórdia. Tópico 1, o primeiro e grande mandamento. Subtópico 1, Deus é amor. Subtópico 2, o amor que Deus exige de nós. Subtópico 3, amando de todo o coração. Tópico 2, o segundo mandamento. Subtópico 1, o amor ao próximo. Subtópico 2, amando como ele amou. Subtópico 3, amando como a nós mesmos. Tópico 3, o amor com toda a intensidade. Subtópico 1, amando a Deus de todo o coração. Subtópico 2, amar como ele nos amou. Subtópico 3, quem é o meu próximo? E a última lição do trimestre, lição 13, aprendendo com os 10 mandamentos, pilares éticos e morais, cujos princípios são relevantes e aplicáveis na vida contemporânea. Tópico 1, Cristo, o cumprimento da lei. Subtópico 1, a lei moral, civil e cerimonial. Subtópico 2, Cristo e a nova aliança. Subtópico 3, Cristo e o cumprimento da lei. Tópico 2, os 10 mandamentos e a vida prática. Subtópico 1, os padrões perfeitos de Deus. Subtópico 2, conduzem à manifestação prática do amor. Subtópico 3, são um manual e guia para adoração e conduta. Tópico 3, princípios básicos dos 10 mandamentos. Subtópico 1, não devemos olhar apenas na letra da lei. Subtópico 2, cada mandamento trata de um grupo de pecados. Subtópico 3, os mandamentos exigem uma vida prática. Glória a Deus. Então nós vimos aí um resumo de todas as lições do trimestre e vimos aí cada tópico e cada subtópico de todas as lições. Então você pode ler, pelo menos, aí na última aula, esse resumo que vai ajudar muito para relembrar, fazer aí uma retrospectiva de tudo que foi estudado durante o trimestre. Nesse próximo trimestre, nós estaremos estudando o movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. É o primeiro trimestre de 2025. Teremos aí como comentarista o bispo Oide José do Carmo. E nós vamos ver as seguintes lições nesse próximo trimestre, então. Na lição 1, a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. Na lição 2, em permanente vigilância, o chamado à santidade e à preparação. Na lição 3, a reforma protestante, o reavivamento da fé e o retorno às Escrituras. Na lição 4, o puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. Na lição 5, o pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. Na lição 6, o wesleyismo, a chamada que deu forma ao metodismo e à santidade. Lição 7, o movimento de santidade, buscando a perfeição cristã em vida. Na lição 8, o avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo.
Lição 9. O movimento pentecostal no Brasil. Um despertar que mudou a nação. Lição 10. Os movimentos pentecostal e neopentecostal. Renovação e expansão no século XX. Na lição 11. O batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico. A promessa que transforma vidas. Na lição 12. O movimento pentecostal e a obra missionária. Levando o fogo de Deus às nações. Lição 13. A necessidade de avivamento no século XXI. Uma nova geração clamando pelo poder do Espírito. Então você vê aí que lições maravilhosas nós estaremos estudando nesse próximo trimestre, se Deus quiser. Então vamos à nossa lição 13, né? Vamos estudar aí, aprendendo com os 10 mandamentos, pilares éticos e morais cujos princípios são relevantes e aplicáveis na vida contemporânea. Vamos ver no tópico 1, Cristo, o cumprimento da lei. Subtópico 1, a lei moral, civil e cerimonial. Subtópico 2, Cristo e a nova aliança. Subtópico 3, Cristo e o cumprimento da lei. No tópico 2, os 10 mandamentos e a vida prática. Subtópico 1, os padrões perfeitos de Deus. Subtópico 2, conduzem à manifestação prática do amor. Subtópico 3, são o manual e guia para adoração e conduta. Tópico 3, princípios básicos dos 10 mandamentos. Subtópico 1, não devemos olhar apenas na letra da lei. Subtópico 2, cada mandamento trata de um grupo de pecados. Subtópico 3, os mandamentos exigem uma vida prática. O textuário da lição está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, que diz: Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então veja que coisa maravilhosa. É a palavra de Deus. Todo o Antigo Testamento está escrito para nos servir de figuras e avisos. Então nós vamos estudando o Antigo Testamento, estamos estudando aí sobre a lei, né? São 613 preceitos, e tudo resumido aí nos 10 mandamentos. Estamos aprendendo muito na palavra de Deus como vivermos. É evidente que nós temos que ligarmos tudo isso com Mateus capítulo 5, 6, 7, ali do Sermão do Monte, onde Jesus dá para nós um esclarecimento real do que nós temos que cumprir, nós temos que obedecer, temos que viver em nossa vida cristã enquanto não formos arrebatados. Então nós vamos aprendendo com os erros e acertos, né, dos servos de Deus, e vamos vendo aí o que está escrito na palavra de Deus e que nós devemos colocar em prática na nossa vida cotidiana como cristãos, filhos de Deus. Verdade aplicada. Fomos libertos da escravidão do pecado para pertencermos a Deus e vivemos segundo a sua vontade em todas as áreas da vida para a glória de Deus. Então vivíamos antes, né, como escravos do pecado. Vivíamos debaixo da lei do pecado, da condenação do pecado. Ouvimos o Evangelho e cremos. Então, recebemos o perdão por todos os nossos pecados e agora nós pertencemos a Deus. Somos comprados por Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz por nós. Então, pertencemos. Veja bem, temos dono. Então, vivemos para agradar a Deus, para servirmos a Deus. Estávamos vendidos ao pecado. Então, fomos comprados para servir. Devemos, então, amar nosso Senhor e servi-lo com alegria, com prazer, e buscarmos comunhão com nosso Senhor, conhecendo-o cada dia mais. Textos de referência, Salmo 119, 97 a 103, que diz assim: Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito os teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra.
Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Glória a Deus. Veja bem, podemos ler esse salmo e falarmos assim, nós estamos colocando em prática isto aí. Olha aí, nós estamos todo dia meditando na palavra de Deus. Se nós fizermos isso, todo dia estamos lendo, meditando, estudando a palavra do Senhor, nós vamos ser destaque, porque teremos aprendido até mais do que os nossos próprios mestres, aqueles que nos ensinam a palavra de Deus. Veja que o salmista diz que os inimigos estão conosco todos os dias. Agora, se nós permanecermos na palavra de Deus, eles não terão como nos combater, nos destruir, porque a palavra de Deus é a verdade absoluta e sempre a palavra de Deus vence todo o mal. A meditação, o estudo da palavra de Deus nos torna prudentes, nos ajuda a nos desviarmos de todo o mal. E nós vamos aprendendo, nós somos muitas vezes repreendidos, até disciplinados por Deus, e isso nos traz ensino, aproveitamento, crescimento. Devemos amar de tal forma a palavra de Deus que essas palavras têm sabor para nós. A introdução da lição diz: os 10 mandamentos possuem uma riqueza de princípios para a vida prática do povo de Deus. Com o auxílio do Espírito Santo e o amor de Deus em nós derramado, é necessário e possível aplicar tais princípios em todas as áreas da vida enquanto estamos nesta terra. Eles são altamente protetivos e manifestam o amor e o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Então veja que os mandamentos, que estão contidos aí na palavra de Deus, aí no Antigo Testamento, eles trazem a nós um conhecimento muito importante para a nossa vida cristã cotidiana. Todo dia meditamos na palavra de Deus e vamos nos policiando, ou seja, vamos vendo, será que eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus? Será que eu não estou aí lutando contra a palavra de Deus? Será que eu não estou praticando alguma coisa que a palavra de Deus diz que é errado eu praticar? Então nós vamos analisando, durante a nossa vida e vamos procurando nos moldar de acordo com a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, vivermos esta palavra, praticarmos essa palavra em nossa vida cristã. Porque esta palavra foi escrita para nos proteger, nos livrar de todo mal, nos conduzir em vitória sobre o pecado, nos conduzir em intimidade com Deus. Tópico 1. Cristo, o cumprimento da lei. A lei de Deus revela seu caráter divino e, em ambos os testamentos, esses valores morais são ensinados como princípios eternos, pois são a vontade de Deus. Mateus 5,18. Então, os princípios contidos nos 10 mandamentos e também no Novo Testamento, onde Jesus passa aí, Mateus 5, 6, 7, explicando sobre aí o que Deus quer de nós, o que Deus deseja que nós pratiquemos em nossa vida cristã. Então, isso traz para nós grande proveito. Nós aprendemos diretamente de Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei. Tudo que está escrito na palavra de Deus, Jesus cumpriu. Ele se submeteu inteiramente a Deus. Então, são princípios eternos, importantíssimos, para que nós prestemos atenção e nos submetamos a eles. Então, o próprio Jesus diz, Mateus 5,17, que ele cumpriu toda a lei. Então, ele veio guardá-la integralmente, ele veio para cumprir em si mesmo o que estava escrito a respeito dele. Então ele veio ser exatamente o quê? O antítipo, Lá no Antigo Testamento nós vemos o tipo, nós vemos figuras, nós vemos profecias a respeito de Jesus. Então ele veio cumprir tudo isso. Então todos os sacrifícios feitos prefiguravam o sacrifício de Jesus Cristo.
tudo ali, naquele culto realizado no tabernáculo, depois no templo, representava o culto de Jesus Cristo, o culto perfeito que foi oferecido a Deus. Todas aquelas festas comemorativas sempre estavam falando a respeito de Jesus. Tópico 1, subtópico 2, Cristo e a nova aliança. Já vimos na primeira lição sobre os 10 mandamentos como resultado da revelação de Deus no Sinai, ratificando o pacto iniciado na libertação de Israel da escravidão do Egito por ocasião da instituição da Páscoa. Êxodo 24, 8. Assim, no Sinai, Moisés é o mediador da aliança entre Deus e o povo de Israel. Êxodo 19, 3 a 9. Com a vinda de Jesus Cristo na plenitude dos tempos, Gálatas 4, 4 a 5, ele estabeleceu a nova aliança, ou testamento, em seu sangue, Mateus 26, 28. Jeremias profetizou sobre a nova aliança, Jeremias 31, 31 a 33. A antiga aliança exerceu um papel de tutor até a chegada da nova aliança, Gálatas 3, 23 a 25. Então vimos que as leis foram dadas, então vimos que Deus veio ao homem através de uma aliança, uma aliança de sangue. Falamos sobre isso. E a aliança, ela exigia que fossem cumpridas normas. Então havia regulamentação na aliança. Vimos em Deuteronômio 28, por exemplo, as bênçãos de quem obedecia, então, aos mandamentos da aliança, as normas da aliança, as leis da aliança. E vimos as maldições a que ficavam, então, sujeitos todos aqueles que não cumpriam, não guardavam os mandamentos, não obedeciam às leis que regiam esta aliança. Jesus veio, então, no Novo Testamento, e cumpriu todos os mandamentos. Ele obedeceu a todas as normas dessa aliança. Ele fez uma nova aliança, agora no seu próprio sangue, agora no seu próprio sacrifício. E ele cumpriu todas as leis, todas as normas. Ele nos substituiu porque nós estávamos condenados. Então ele levou sobre ele a nossa condenação, o juízo de Deus, as maldições, está aí Gálatas 3,13, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Veja que todas as maldições a que estávamos sujeitos, porque não cumprimos, não guardamos, não praticamos a lei, então Jesus levou sobre ele. Então Jesus fez uma nova aliança conosco. Então temos uma aliança com Deus. Sejamos participantes dessa nova aliança, essa aliança perfeita, com melhores promessas. Então Jesus, para estabelecer a nova aliança, cumpriu a antiga aliança. Havia o culto no tabernáculo, no templo depois, e Jesus trouxe o verdadeiro culto, o culto perfeito a Deus, oferecendo-se a si mesmo. Tópico 1, subtópico 3, Cristo e o cumprimento da lei. Já vimos anteriormente que nosso Senhor Jesus não veio para abolir a lei e os ensinamentos dos profetas, mas sim para cumprir. Mateus 5,17. O apóstolo Paulo escreveu que não há ser humano que seja declarado justo, tendo como base a obediência à lei. Romanos 3, 19 a 20. A lei revela nossa necessidade de perdão, nossa incapacidade de agradar a Deus por recursos próprios. Mas Cristo cumpriu. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3, 13. Esta é a doutrina fundamental da fé cristã. Não é possível compreender a morte de Cristo sem uma compreensão das exigências da lei. Jesus Cristo cumpriu a lei, foi obediente até a morte. Filipenses 2, 8. Tomou sobre si os nossos pecados e efetuou a perfeita e eterna redenção. Hebreus 9, 12. Então veja que Jesus não veio abolir a lei, dizer acabou a lei, passou, acabou. Não, ele veio cumprir, porque a lei está dentro da antiga aliança. Jesus tinha que cumprir toda a antiga aliança para poder fazer uma nova aliança. Todo ser humano é imperfeito e já nasce com a semente do pecado. Nenhum ser humano consegue cumprir a lei. Então,
O que acontece? Todo ser humano está condenado, porque não consegue cumprir. Então Jesus cumpriu e começa conosco uma nova aliança, onde ele cumpriu a antiga e agora, na nova aliança, nós vamos obedecer a Deus, vamos ter intimidade com Deus e nós temos agora o Espírito Santo morando em nós para nos ajudar a cumprir essa nova aliança. Agora a nova aliança é em Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz o fim da lei é Cristo, não está dizendo que é o fim da lei, aqui, esse fim de acabar, não. Esse fim aí quer dizer o fim, o objetivo da lei. Veja bem, não confunda aí, porque tem a palavra fim, aí você pensa que é fim aí, é que é findou, acabou. Não, fim aí quer dizer objetivo. Então a lei condena e aí nós temos necessidade de um Salvador. Aí nós vamos a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, e somos salvos. Então a lei mostra a condenação para que nós procuremos uma solução. A solução é Jesus. A antiga aliança exigia cumprimento da lei. A nova aliança, nós temos aí Jesus que cumpriu toda a lei e nós estamos em Cristo. Ele levou nossos pecados, maldições, doenças, enfermidades, o juízo de Deus que estava sobre nós. Ele levou tudo isso sobre ele, morreu em nosso lugar e ressuscitou. A lei nunca salvou ninguém, pelo contrário, condenou. Já Jesus Cristo veio para nos salvar. Tópico 2, os 10 mandamentos e a vida prática. Podemos destacar no estudo dos 10 mandamentos 3 princípios que devem nortear o nosso viver ao longo da jornada cristã. Os padrões de Deus, nosso relacionamento com o próximo e um manual de adoração e conduta. Tópico 2, o tópico 1, os padrões perfeitos de Deus. O fato de não estarmos mais debaixo da antiga aliança não significa que os padrões de Deus deixaram de existir ou não mais são exigidos. Tais pensamentos podem servir como justificativa para um viver que transforma a graça de Deus em libertinagem. Judas 4. É crucial ter em mente que os 10 mandamentos revelam algo do caráter moral de Deus e que nele não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. O Senhor Deus nos libertou da escravidão do pecado, nos tirou da potestade das trevas para sermos dele e vivemos de acordo com a vontade dele. Em Cristo é possível uma vida de fidelidade a Deus em amor. Mateus 22, 36 a 40. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. 2 de João 6. O Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos que se dedicassem a ensinar outros discípulos a guardarem todas as coisas que ele tinha mandado. Mateus 28, 20. Todos precisam conhecer os padrões de Deus. Todos necessitam ser participantes da natureza divina. Todos precisam andar em espírito. Então veja, a lei não pode ser desprezada. O próprio apóstolo Paulo diz que a lei é santa, justa, boa. Veja bem, não podemos desprezar a lei. Falar, isso aí já era, isso aí passou, não acabou, não precisa mais. Não é isso. Os princípios que estão ali foram ratificados por Jesus Cristo no Sermão do Monte. Então aqueles princípios são princípios básicos, são princípios eternos. Não quer dizer agora que nós podemos transgredir os mandamentos porque estamos na nova aliança. Não, não é isso. Na nova aliança, nós temos também as leis espirituais e que foram ensinadas por Jesus no Sermão do Monte e que nós temos que cumprir, temos que obedecer. Então nós temos normas de intimidade com Deus, conhecimento de Deus, temos normas para nos relacionarmos com o nosso próximo e temos também normas para adorarmos a Deus, normas de conduta de vida cristã. Nós temos que viver de maneira santa e irrepreensível. Não quer dizer que agora estamos no período da graça
que nós estamos livres para cometermos todo tipo de pecado, para vivermos de qualquer maneira, ou para vivermos como alguns pensam aí, que o importante é só o espírito e a alma, o corpo pode fazer o que quiser. Não existe isso na palavra de Deus. Temos que viver em santificação. Temos que viver em comunhão com o Espírito Santo que mora em nós. O próprio Jesus disse: aquele que me ama, guarda os mandamentos, os meus mandamentos. Quem ama, então, obedece. Tópico 2, subtópico 2. Conduzem à manifestação prática do amor. Escrevendo aos Romanos, Paulo nos afirma que o amor cumpre a lei. Romanos 13:10. João nos diz que o amor nos guia para cumpri-la. A ideia prática aqui é que o amor e mandamentos caminham juntos. O amor é o motivo para obedecer, enquanto os mandamentos orientam e dirigem esse amor. 1 João 5:3. Quando Jesus assinala que o cumprimento da lei e dos profetas está em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, a base é o amor. Mateus 7:12, 22:37-40. Sem o exercício do amor, é impossível que guardemos seus mandamentos. João 14:21. No identificado discurso de despedida, João 13:16, logo no início, Nosso Senhor diz a um grupo de discípulos preocupados e aflitos por ouvirem que Jesus iria partir e que eles não poderiam acompanhá-lo, o que ele espera deles. Amem-se uns aos outros. O padrão de comparação quanto a este amor é o amor de Jesus, João 13:1-34. Jesus identifica como um novo mandamento. Então veja, o amor resume tudo, né? Jesus resumiu tudo em uma única palavra, amor. Agora, dividido em dois principais mandamentos, então. Amor a Deus, em primeiro lugar, e sobre tudo e sobre todos. Então, nosso relacionamento com Deus. Segundo lugar, nosso amor para com o próximo. Então, agora, nosso relacionamento com as pessoas. Amamos a todos. Todos são nossos próximos. Não existe como nós estarmos em comunhão com Deus sem amarmos. O amor nos impulsiona, nos movimenta, nos coloca numa vida prática, não apenas teórica. Quem anda só pregando, ensinando por aí, mas não pratica, não tem uma vida realmente cristã. O amor nos impulsiona a ajudar o próximo, a abençoar a vida dos outros. Nós temos desejo de ganharmos almas, nós temos desejo de visitar os doentes, os presos, nós temos desejo de ajudar os necessitados. Nós temos um impulso do Espírito Santo para amarmos, para abençoarmos as pessoas. Não é possível uma pessoa que ensina a palavra de Deus, mas não tem desejo de ganhar almas, não tem desejo de abençoar as pessoas, de ajudar as pessoas, de visitar as pessoas. Não tem como. E Jesus fala sobre isso como se fosse o quê? Um novo mandamento. Por quê? Aquele amor que está registrado lá nos mandamentos parece que não fazia muito efeito sobre os judeus. Estava escrito, estava subentendido, mas eles não colocavam em prática. Na verdade, eles odiavam aqueles que estavam próximos, tanto os próprios judeus quanto os povos estrangeiros, principalmente odiavam os estrangeiros. Então, o amor que Jesus ensina é um amor sacrificial, um amor que a pessoa é capaz de dar a vida pelo outro. E Jesus deu a vida por nós. E a palavra de Deus diz, se ele deu a vida por nós, o que custa nós darmos a vida uns pelos outros? Tópico 2, subtópico 3. São um manual e guia para adoração e conduta. Os primeiros 4 mandamentos nos ensinam a diferença entre a adoração verdadeira e a adoração falsa. Por exemplo, no primeiro mandamento temos o objeto de adoração. No segundo, os meios de adoração. No terceiro, a maneira da adoração.
E no quarto mandamento temos o tempo de adoração. Esses mandamentos tratam de nossa reverência e nosso respeito pela pessoa, autoridade e glória de Deus. Portanto, nossa atitude para com Deus refletirá em nossa atitude para com a família e o próximo. Honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então vemos aí nos primeiros mandamentos o ensino para nós a respeito da adoração a Deus, o único Deus, verdadeiro Deus. Jamais colocamos em nosso coração a adoração às imagens ou qualquer tipo de Deus, porque o mundo aí tem e oferece sacrifícios, louvor, adoração. Então nós não fazemos nada disso, porque amamos a Deus sobre tudo e sobre todos e só temos Deus como nosso único e verdadeiro Deus. Então só a Deus prestamos culto, só a Deus adoramos. O nome de Deus para nós é santo, verdadeiro e não é para usarmos de qualquer maneira nem com brincadeiras. Sempre teremos um tempo para adoração a Deus, para nos dedicarmos à leitura da palavra de Deus, à oração e também a congregarmos. Isso é o primeiro e principal na nossa vida. Depois, o nosso relacionamento com os outros, buscando sempre levar as pessoas a Jesus Cristo, a salvação. Tópico 3. Princípios básicos dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vão além de uma conformidade externa e superficial aos seus mandatos. Eles tratam com o coração, com os motivos, os desejos e pensamentos do coração. Então jamais nos conformemos com o mundo, com o sistema mundano. Nós vivemos no reino de Deus, nós pertencemos ao reino de Deus. Temos que viver como filhos de Deus. Então nós vivemos diferente, pensamos diferente, nos vestimos diferente, nos comportamos diferente. Somos então aqueles que vivem na contramão do mundo. Eu costumo sempre dizer, somos extraterrestres. Somos cidadãos dos céus. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Tópico 3, subtópico 1. Não devemos olhar apenas na letra da lei. Para discernirmos os princípios básicos dos 10 mandamentos e sermos norteados por eles, é preciso ir além da leitura, memorização, verbalização e demonstrações exteriores. É crucial a experiência do novo nascimento, a ajuda do Espírito Santo, estar em Cristo e, assim, ser movido pelo amor a Deus e ao próximo. Mateus 23, 24. Este foi o erro dos fariseus que Cristo apontou tantas vezes. Eles interpretaram os mandamentos como algo puramente legal e superficial. Guardavam a letra e se esqueciam do espírito da lei. Marcos 7,13, Romanos 7,5, 2 Coríntios 3,6. Por natureza, todos os homens preferem que a religião seja algo mecânico, algo que se possa realizar por si mesmo e com as próprias forças. Quase todo mundo quer uma religião que não vá além de uma lista de proibições superficiais e externas. Então é um fato interessante que todas as religiões têm algo em comum, é a autojustificação. Todas as pessoas que vivem na religiosidade, ela tem normas que ela quer porque quer cumprir, se obriga a cumprir, luta para cumprir, muitas vezes não conseguindo, mas elas querem porque querem se justificarem a si próprias. Veja, na própria igreja evangélica tem aí os costumes, que as pessoas vivem aí debaixo desse costume aí, na luta para cumprir o costume, achando que isso é que vai fazer com que ela esteja com Deus. Por quê? Porque ela quer agradar os seus líderes. Ela pensa assim, se eu estiver dentro das normas que os meus líderes me passaram, então estou salvo, estou tranquilo, está tudo bem comigo, está tudo bem com a minha religiosidade, está tudo bem com Deus. Veja só, é uma coisa impressionante isso.
Então, são coisas que as pessoas colocam sobre os outros, coisas absurdas, que é para escravizar as pessoas, para fazer as pessoas ficarem ali tementes à liderança, debaixo do pé das lideranças. Uma coisa muito triste isso, né? Tanta norma, tanta lei, tanta coisa, para subjugar as pessoas, humilhar as pessoas. E nós temos que deixar isso, temos que mudar essas coisas, né? Mas vocês já pensaram quantas pessoas foram para o inferno? Veja bem, foram para o inferno por causa de costumes. Saíram da igreja, nunca mais voltaram, ficaram com ódio, rancor, mágoa no coração. Quantos perderam a salvação por causa de exigências, de escravidão religiosa? Então são pessoas que vivem guardando leis, normas, mas a lei do Espírito, que é o amor, não guardam, não amam as pessoas. Olha, nós nos oferecemos aí continuamente para ir às igrejas, orar para quem está doente, enfermo. Onde nós vamos, todos os lugares, estão aí os vídeos, pode perguntar aos pastores onde nós vamos. Aí mais de 100 pessoas curadas. Nós nos oferecemos e não temos praticamente nenhum convite, porque a liderança da igreja hoje não está interessada na cura das pessoas, não está interessada no bem-estar das pessoas, estão interessados em alguma coisa que dá a eles dinheiro. As pessoas doentes dão dinheiro. Tem as campanhas, as pessoas estão sempre pedindo oração, estão sempre na igreja lá pedindo oração, pedindo ajuda para se livrarem das doenças. E isso escraviza as pessoas e faz com que elas vão e deem dinheiro. É uma coisa absurda o que está virando a igreja hoje. Não existe amor mais. É impressionante isso. Os dons desapareceram da igreja exatamente por causa disso. Falta de amor, falta de misericórdia. Milhares de professores de escola bíblica dominical não evangelizam, não ganham uma alma sequer durante um ano inteiro. É impressionante isso. Onde está o amor? Não visitam os doentes. Veja só que coisa absurda. Professor, pelo amor de Deus, pratique o que você ensina. Temos muita gente que conhece a letra, só a letra. São como computadores. Exegese, isso aqui combina com isso aqui, que é da cidade tal, que tinha tantos habitantes, que era na região tal, e vai, conhece tudo. Só não sente o menor amor pelas pessoas. Não visita ninguém, não ora por ninguém, não ganha uma alma sequer. Não tem amor. Não adianta conhecer só a letra. Isso é apenas o quê? Legalismo. Nós queremos tratar o crente que foi salvo, regenerado, como se fosse um descrente, como se vivesse na prática do pecado, como se amasse o pecado. Queremos carregar as pessoas de exigências que temos que ensinar é o amor e temos que praticar é o amor, primeiro a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a prática da vida cristã, amor. Tópico 3 sobre tópico 2. Cada mandamento trata de um grupo de pecados. Os pecados mencionados nos 10 mandamentos representam grupos de pecados relacionados e similares. Ou seja, cada mandamento específico encabeça outros pecados semelhantes. Cada mandamento particular trata com uma categoria ou classe de pecados que estão relacionados. Por exemplo, o mandamento não matarás inclui muitos outros pecados. De acordo com o Sermão do Monte, inclui ódio, raiva injusta, palavras abusivas e até mesmo qualquer desejo ou inclinação para fazer mal ao nosso próximo. Mateus 5, 21 a 22. Cristo ensinou nesta passagem que a pessoa que usa palavras abusivas é tão culpada quanto o homicida. Esses sentimentos manifestam o mal ao próximo e não o bem. Efésios 4:31, 1 João 3:15. Então os mandamentos estão interligados. Quando não se cumpre um, está ao mesmo tempo não cumprindo outros, né? Estão todos interligados. Então o segredo aí é o amor.
Aí, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós cumprimos toda a lei e automaticamente todos os mandamentos que estão interligados serão cumpridos. Aí o que é preciso? Comunhão com o Espírito Santo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então agora nós somos guiados pelo Espírito Santo, guiados em amor. Amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Então uma vida em Cristo, uma vida cheia do Espírito Santo. Assim que temos que viver, amando, sempre amando. Quem está na carne, então ele vive segundo as coisas que agradam a carne. Mas quem está no Espírito, ele vive para agradar a Deus, agradar o Espírito, para viver em intimidade com o Espírito Santo. Então a pessoa que vive para cumprir regras e mais regras e mais regras, guardar dias e tal. Então essa pessoa, ela se sente mais santa do que todo mundo, acha que é melhor do que todo mundo, porque guarda essas coisas, olha só, não porque ama a Deus ou porque ama o próximo, mas porque guarda normas, regras, se torna a pessoa orgulhosa, hipócrita, são manipulados e manipulam os outros. Tópico 3 sobre tópico 3. Os mandamentos exigem uma vida prática. Em outras palavras, podemos dizer que os mandamentos são negativos e positivos. Eles são expressos negativamente para enfatizar a pecaminosidade dos homens, mas sempre vão além do elemento negativo e nos conduzem ao elemento positivo. Podemos ver este ponto, por exemplo, em Hebreus 13:5, onde o mandamento não cobiçarás significa não apenas que deixemos a ganância, mas que estamos contentes com o que temos. Em outras palavras, gratidão e contentamento são um aspecto positivo do 10º mandamento. Mais um exemplo é Efésios 4:28, onde aprendemos que, além de deixar o roubo, deve-se trabalhar honestamente e repartir com quem necessita. Então, olha só, a palavra então nos ensina que nós devemos não só deixar o que é ruim, mas devemos praticar o que é bom. Temos que ter uma vida prática. O cristianismo não é teoria, é prática. Veja só, muitas vezes as pessoas estão vivendo uma religiosidade, cumprindo regras e mais regras, normas e mais normas, se esforçando por cumprir aquilo ali, porque acham que cumprindo isso é que vão ser salvas. Então a pessoa está o quê? Tentando se auto-justificar diante de Deus. E isso se torna o quê? Se torna em obras mortas. O que são obras mortas? Todas as obras feitas com o objetivo de obter salvação. Então, olha só, tudo que a pessoa deixa de fazer ou é obrigado a cumprir e ela cumpre com o objetivo de alcançar salvação, é uma obra morta, não vale nada. Faz escravizá-la ao invés de libertá-la. Então não adianta nada você não cobiçar, né, não desejar ter o que o outro tem, se você também não ajuda aquele que não tem. Olha aí, não adianta nada não cobiçar, não desejar o que o outro tem, se você nunca está satisfeito com o que tem também. Não tem contentamento. Não adianta nada não roubar, mas também não trabalhar para ter o sustento. Não adianta não adulterar, se também não ama a esposa, ou a esposa não ama o esposo, não tem uma vida salutar, feliz. Veja bem, uma coisa é contrária à outra. Então, olha só, não pecamos nisso, mas vivemos uma vida correta desse assunto. A vida cristã não se resume em não deixar de fazer alguma coisa. Resume-se em estar em prática de vida cristã, em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, realizando as obras do salvo, as obras que o crente deve sempre praticar, ganhar almas, visitar os doentes, os enfermos, os presos, pregar o evangelho para as pessoas, né?
é importante aconselharmos, congregarmos, vivermos em união e amor. Conclusão: o fato de os 10 mandamentos expressarem a vontade de Deus e revelarem o seu santo caráter deve mover-nos a estudá-los e procurarmos discernir os princípios neles contidos. É evidente que, para tanto, devemos ser norteados pela contínua ação do Espírito Santo e pelo amor a Deus, visando um viver que agrada ao Senhor, testemunha a todos a salvação e o plano de Deus para a humanidade e a glória de Deus. Então, nesse estudo aí, dos 10 mandamentos, que estivemos aí estudando durante todo esse trimestre, devemos aprender que o que está escrito ali nos 10 mandamentos é a vontade perfeita de Deus para nós, são princípios que norteiam nossa vida cristã e que Jesus veio explicando claramente e ensinando claramente no Sermão do Monte, que tudo isso está contido no sermão de Jesus, bem explicadinho, bem ensinado, e a nossa vida cristã prática deve estar de acordo com esses princípios, porque isso que agrada a Deus. Então são princípios eternos, são princípios verdadeiros, perfeitos para nós. Então devemos vivê-los, praticá-los, obedecê-los, amá-los e devemos participar, compartilhar tudo isso que aprendemos com os nossos semelhantes. Devemos pregar a eles o Evangelho e revelar a eles o desejo de Deus para nós, que vivemos em santificação. Então você, ciente de tudo isso, ouvindo a palavra de Deus, sabendo que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, tudo isso Jesus levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz, mas ressuscitou, está vivo, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Você crê nisso, você é salvo agora. Vamos orar agora. Entregue a sua vida para Deus. Creia. Jesus Cristo é o nosso único Salvador e Senhor. Ele morreu por nós. Ele nos ama. O amor é sacrificial. Ele deu sua vida por nós para que sejamos salvos. Se você crê nisso, você recebe agora a salvação. Você recebe agora o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Você se torna agora filho de Deus. Vamos orar. Entregue sua vida para Deus agora. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora. Ele já levou lá na cruz do Calvário todas as nossas doenças e enfermidades, todas as nossas maldições. Creia e receba agora a bênção, receba agora o que foi conquistado por nós na cruz. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, arrependidos agora dos seus pecados. Ramar la cruz de força, agrada lo fortalecer-me deixei. Se esforce, porque Deus te recebe agora como filho. Ele te ajuda, Ele concede a você agora o Espírito Santo para te ajudar nessa nova vida, nessa nova caminhada de santificação, de obediência, de amor. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba o perdão. Você que está doente, está enfermo, agora receba em nome de Jesus. Sai toda doença, toda enfermidade, solta. Toca, Senhor, dessas vidas agora, cura totalmente. Em nome de Jesus, sai toda doença, toda enfermidade. Toca, Senhor, toca neles. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê aí um joinha, um legal. Se inscreva em nosso canal, é gratuito. Isso vai nos ajudar a transmitir isso para outras pessoas também. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp, que meu telefone está aí. DDD 99, telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja e também não trabalho secularmente. Eu vivo exclusivamente por conta de fazer a obra de Deus. Então, se você puder nos ajudar, envie aí R$5, R$10, R$20, o tanto que você puder. Nos ajude
envie qualquer quantia para uma dessas contas. Aí está a Caixa Econômica, está aí Bradesco, está aqui Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva. Você vê aí o Pix, que é o CPF. Meu CPF, que é meu Pix, está aí, 331-957-816-20. Deus abençoe a todos. Esperamos ter ajudado os irmãos. Paz do Senhor.